Eu estava indo ali já para pintar uma parede que eu tenho que terminar uma restauração que eu estou fazendo aqui em casa e acabei esquecendo de fazer algo e voltei aqui. Já estou até com a roupa de fazer o serviço ali, mas vai ser assim mesmo, vou gravar assim mesmo. Então, como nos vídeos anteriores, hoje eu vou falar sobre o capítulo 3 do livro de Provérbios, que nesse mês eu estou fazendo a leitura desse livro, que serão 31 reflexão, né? Porque o livro de Provérbios são 31 capítulos, então durante esse mês, como o mês é de 31, vai dar certinho aí fazer um por dia. Então é isso. Então, no livro de Provérbios, ele fala que nós temos que ter confiança total, disciplina e as recompensas da sabedoria nos virá. Então, o tema principal deste capítulo, ele fala realmente dessa questão da dependência completa de Deus. Então, o que nós temos que ter é essa dependência do Senhor. Porque o princípio da sabedoria é temer o Senhor, como fala no versículo 7 do capítulo 1. Como assim? E no capítulo 3 ele é dividido em quatro fases ou partes, vamos dizer assim, que a primeira é a base da sabedoria. E onde a base da sabedoria é confiança e obediência, como fala nos versículos de 1 a 8. Então, assim, a primeira é a primeira sessão, né, do livro. Então, na verdade, são divididos em quatro sessões. Do versículos 1 ao 4 fala na internalização, onde ele orienta o filho para não se esquecer do ensino do pai, mas guardar os mandamentos no seu coração, porque isso vai valorizar a misericórdia e a verdade. Então, esses são o que passa, né, nesses quatro versículos, do 1 ao 4, que é a parte da internalização. Então, se você internalizar entre si esses mandamentos, né, que é ter misericórdia e verdade, e não esquecer do ensinamento do Pai, você se tornará uma pessoa sábia. Então, você vai ter aí a sabedoria que Deus te dará. Então, e o próximo ponto, dentro dessa primeira fase, que é o dos 5 ao 6, que são os versículos-chave, né? Esse ponto é o ponto alto do capítulo, onde a sabedoria começa com confiança, renúncia ao orgulho, reconhecimento e a promessa. Então, assim, lá na confiança, onde você tem que confiar no Senhor de todo o teu coração. Ou seja, você tem que ter uma dependência total nele. E a renúncia ao orgulho. Não se estribe, ou seja, não confiar é, no seu próprio entendimento. Então, ele aqui fala para você não se estribar em seu próprio entendimento, porque assim, se você entende uma coisa que não for do entendimento de Deus, não vai adiantar de nada. Então, você tem que rejeitar essa autossuficiência. E a parte, o conhecimento. Então, assim, reconhecer todos os seus caminhos e incluir Deus em todas as suas decisões. Então, se você vai fazer algo, vai. Qualquer coisa que você for fazer, tem que incluir Deus junto, porque sem Deus nada disso valerá a pena, ou não vai ser um êxito como se você incluir Deus nisso que você está fazendo. Então, e aí vem a parte da promessa. Deus tornará retos os seus caminhos. Ele dará direção e renovará não, gente. Estou sem óculos aqui. Ele removerá os obstáculos do seu caminho. Ou seja, se você confiar, renunciar, se você confiar no Senhor, renunciar ao orgulho, reconhecer o Deus em todas as coisas, a promessa dele é que ele irá te direcionar em caminhos retos e removerá os obstáculos do seu caminho. Certo? Isso aí é um, são os pontos-chave dos versículos 5 e 6. E no versículo 7 a 8 tem a parte da saúde. Então, ou seja, temor do Senhor e o afastamento do mal leva à saúde física. Então, assim, se você temer a Deus, Ele vai te abençoar com a saúde física e, consequentemente, saúde mental. Porque a saúde para o teu, ou seja, aqui fala, então assim, a saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então, é isso. Se você temer a Deus, Ele vai te dar
bênçãos de saúde. Aí já na fase 2 desse capítulo fala sobre as aplicações práticas, né? Riqueza, sofrimento, dos versículos 9 ao 12. Então, assim, a parte de finanças, disciplina e sofrimento. São os dois pontos que falam entre esses versículos 9 ao 12. Então, assim, a parte de finanças. Você deve honrar o Senhor com os seus bens e com as premissas de toda a renda. Ou seja, tudo que você adquirir na parte financeira, aquilo não é só pela força do teu braço, aquilo ali é Deus que te proporcionou aquilo. Então, você tem que honrar com as premissas. Ou seja, se você paga dízimo, você honra lá com os 10%, que é a décima parte, né, da premissa. Ou se você não paga dízimo, você pode ajudar de alguma forma com aquela parte, ajudar algumas pessoas que você acha, achar ideal a ajudar, ou alguma ONG que você tenha confiança, né? E a parte da disciplina e o sofrimento, que é do 11 ao 12, ele fala. O filho é instituído a não desprezar a correção, ou seja, a disciplina do Senhor. Porque hoje em dia, se você é pai, for você for corrigir ou disciplinar seu filho, você será visto pelo mundo de um pai ruim, que aquilo ali você não pode fazer, mas o pai que ama seu filho, ele o disciplina e corrige. Então, essa é essa parte. Porque, assim, por mais que a disciplina vai trazer um sofrimento, mas aquilo é para o bem, para o seu bem. Então, o pai que ama seu filho, ele corrige e disciplina. E já na terceira fase, que fala da parte de louvor. Então, o louvor à sabedoria, ou seja, se vai louvar a Deus, porque Deus é a sabedoria. Então, aqui dentro dessa fase, do capítulo 13 ao 26, fala sobre o valor incomparável. Deus usa a sabedoria e segurança. Então, no valor incomparável, a sabedoria é declarada mais valiosa que a prata, o ouro e as pedras preciosas. Ela traz consigo longos dias, riquezas, honra e paz. Ela é comparada à árvore da vida, que traz sustentação e felicidade. Olha só que maravilha. Tem um valor incomparável mesmo, a sabedoria. Você tendo sabedoria, você tem o que você precisa para prosperar na vida, né? Então, é aqui na parte de onde fala que Deus usa a sabedoria. Esse capítulo ele afirma que Deus criou e estabeleceu a própria terra através da sabedoria e do entendimento, ligando a sabedoria humana à ordem criacional de Deus. Ou seja, Deus, ele é tão sábio, que ele fez as coisas de uma forma que o humano não conseguiria nem imaginar fazer tamanhas obras das que Deus fez, né? Então, e depois vem a parte da segurança, que fala do versículo 21 ao 26. Fala assim: o resultado prático de guardar a sabedoria é a segurança. A pessoa não será pega de surpresa pelo mal, poderá diminuir em paz. Eu falei diminuir, mas é dormir, tá, gente? Porque eu tô sem óculos mesmo aqui. E eu tô mais ou menos lendo aqui os pontos que eu separei. Então, assim, você poderá dormir em paz e terá o Senhor como a sua confiança e proteção. Olha só como ele é maravilhoso. Ele vai proteger você de todo mal, só confiar nele, temer a ele. Então vamos para a quarta fase. Fala da ética social e o contraste final. Então, assim, esse capítulo ele fala, ele abrange
mais três pontos, que é do versículo 27 ao 30, que fala assim: deve-se pagar as dívidas imediatamente e não tramar o mal contra o vizinho. Então, assim, se você tem dívida, você tem que pagar certinho, né? E não caluniar e não tramar mal nenhum contra o seu vizinho. E a outra parte é a aversão à violência. Não se deve invejar o opressor, nem seguir seus caminhos, pois o perverso o perverso é abominação ao Senhor. Então, assim, por mais que você veja uma pessoa que não é uma pessoa boa, mas você não deve invejar ela, os feitos dela, porque aquilo não é visto de bom grado ao Senhor. Então, já sai fora das pessoas más. Não tenha inveja dela. E aí tem a parte do contraste, né? A maldição do Senhor, ou seja, a maldição de Deus, está sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação do justo. Ele é zombador com os zombadores, mas dá graça aos humildes. Então, assim, muitas pessoas falam assim: ah, mas se Deus é amor, como que ele pode amaldiçoar? Porque, assim, se a pessoa é ímpia, a pessoa não está nem aí para Deus. Por mais que ele o ame, já chega um momento que não tem como. Tem amor que resista. Por mais que Deus ame a pessoa, ele vai fazer com que ela sofra de alguma forma, que é a parte da disciplina. Então, a pessoa vai ser castigada, ou seja, vai ser disciplinada, mas isso não quer dizer que Deus não a ama, certo? Então, aqui uma mensagem geral do capítulo 3, né, que fala assim que que aqui nesse capítulo, no Provérbios 3, ele ensina que a sabedoria é sinônimo de confiança total em Deus, ou seja, para você que tem sabedoria, com certeza você tem a confiança total no Senhor. Então, assim, se você não tem confiança no Senhor, você não é uma pessoa sábia. Então, assim, essa confiança se manifesta em submissão, ou seja, você tem que ser submisso a Deus. Então, tudo que você fizer tem que ser submisso ao Senhor, porque com Ele no controle, tudo dará certo. Então, você tem que ser generoso, né? Honrar a Deus com as finanças, ser humilde, aceitar disciplina, né? Porque por mais que você seja uma pessoa que faça algumas coisas que agradam a Deus, mas em algum momento você vai deixar de fazer algo que agrada a Ele. Então, por isso você tem que ser disciplinado, a gente tem que aceitar, ser humilde e aceitar isso. Então, o futuro de tudo isso é uma vida de paz, segurança, saúde e direção divina. Ou seja, se você fizer tudo isso, Deus vai te direcionar com o seu Santo Espírito e você será abençoado grandemente. Esse é um relato do versículo, não, do capítulo 3, esses pontos que eu achei e julguei ser importante para falar nesse vídeo. E por mais que tenha gaguejado e errado algumas vezes na leitura por conta de alguns fatores, uma delas é a parte do óculos que está aqui na minha frente, mas eu não quero colocar. E eu espero que essa mensagem venha abençoar grandemente quem assistir esse vídeo e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.